Vemos esta casa construída por escravos, possivelmente do princípio de 1800, a pedido do Visconde de Guarapuava, ou seja, está atualmente com quase 200 anos. Ela está localizada a cerca de 40 quilômetros de Guarapuava, no Paraná, próximo à cidade de Pinhão. Seu acesso é possível após 16 quilômetros de asfalto e um trecho de 6 quilômetros de terra. Está localizada em terras particulares, atualmente pertencente à família Procópio. Antônio de Sá Camargo, então Visconde de Guarapuava, que recebeu este título de Dom Pedro II por sua bravura na Guerra do Paraguai, foi quem a mandou construí-la. Por muitos anos, vários historiadores, colégios e escolas a visitaram. Foi feita totalmente de pedras e barro e ainda preserva uma bela arquitetura com detalhes coloniais. Ultimamente, ela está fadada ao esquecimento. Um admirável lugar para se visitar e relembrar a história de nossos antepassados. Visconde de Guarapuava que foi o que mandou construir aquela casa. Faziam de pedra, porque o Pinhão era povoado por índios ferozes. Então, quando vinha as pessoas de fora, os índios atacavam, porque eles julgavam ser dono da terra, né? E na realidade era. Porque não tinham documento, mas eles moravam aqui, né? E aí eles atacavam as pessoas, por isso faziam casas de pedra, porque eles tinham fecha incendiária. Que eles, não sei como é que eles faziam, que faziam queimar na ponta da flecha, tinha uma chama de fogo. Lá na reserva tem uma também, tem uma fazenda, uma casa de pedra lá, que a Fiat Lux mandou reformar, construiu, foi sede da Fiat Lux. A Fiat Lux foi uma empresa que comprou uma área grande de terra aqui. Eles fizeram um reflorestamento de pinheiros, porque eles eram fabricantes de fósforo. Por isso que tinha o nome de Fiat Lux, né? Quer dizer, traduzindo quer dizer faça-se a luz, né? Era uma fazenda de uma viúva. Ela não tinha filhos, o marido morreu, ela ficou viúva. Ela tinha 13 escravos. E aí tinha um descendente dos escravos que chamava-se Eugênio Toledo. Ele carregava com carinho numa bolsa plastificada para não molhar um testamento que essa viúva fez do terreno, que não era medido, mas era imaginado em 2.000 alqueires, entre o rio Reserva e o rio Capão Grande. Toda aquela faixa entre os rios era a fazenda dela. Era estimada em 2.000 alqueires. Daí, quando houve a abolição da escravidão, os escravos ficaram morando com ela, porque diz que ela tinha amizade com eles e tratava bem, né? Ficaram morando com elas e ela fez um testamento escrito. Eu tive a oportunidade de ler esse testamento que esse descendente dos escravos carregava com ele. Ele tinha uma caligrafia muito bonita, feita pelo jeito foi feito em cartório. A caligrafia bem legível, bonita, e era um tipo de um caderno. Ela fez um testamento que, quando ela falecesse, a fazenda dela passaria a pertencer aos 13 escravos. Citava o nome de todos eles. E daí, quando ela morreu, os escravos ficaram morando lá. Só que daí aconteceu o seguinte, quando surgiu as serrarias, tinha alguns desses descendentes de escravos lá que começaram a vender pinheiro para a serraria e começaram a brigar entre eles por causa daquilo.
tinha duas famílias, Toledo e Marques, que eram inimigos entre eles, mas eram escravos, descendentes dos escravos dessa mulher. E aí tinha um chamado Eugênio, não me lembro se era dos Toledo ou dos Marques, mas ele carregava esse testamento. Eu tive a oportunidade de ver, ele protocolou no INCRA, pagava os impostos, tudo, guardava aquilo com carinho. Aí eles começaram a brigar e se matar lá por causa dos pinheiros. Aí veio um delegado lá de Guarapuava, chamava-se Dr. Pacheco. Por causa das brigas, veio com a polícia lá e teve a oportunidade de ler o testamento e meio interesseiro assim, ele pegou e teve uma ideia, porque no testamento tinha uma cláusula que dizia o seguinte, que os 13 escravos que ela citava o nome de um por um, podiam, ele e os descendentes poderiam viver lá e usufruir, mas nunca poderiam vender. Tinha uma cláusula que dizia assim, eles não poderiam vender. Aí esse Dr. Pacheco veio, leu o testamento e teve uma ideia. Nunca pode vender, mas os direitos eles podem vender. Aí ele entrou em entendimento com a agrária, e a agrária começou a comprar os direitos dos descendentes dos escravos. Eu conheci uma professora lá, ela era professora, e ela conversava muito comigo, né? E tinha uma casa escolar lá que o governador Lupion mandou construir, e andava com uma pistola na cinta, era meia braba. Um dia deu um tiro, ela mesma me contou, o marido estava arrumando umas telhas em cima da casa escolar lá que elas moravam, e se entenderam, ela deu um tiro, derrubou eles, ela quase não morreu, mas chamavam-se Ana Marques, me lembro bem. Ela falou um dia para mim, a agrária está comprando terreno aí dos descendentes, o meu nunca, não tenho dinheiro que me compre a minha parte. Mas não demorou muito, depois que a agrária comprou de todos, tirou de lá, chegou a vez dela, eles pagaram bem mais, não sei quanto, mas elevaram o preço, ela terminou vendendo e foi embora também. E a agrária passou a ser dona por posse desse imóvel, chamado Fundão. Mais tarde mudaram para Paiol de Telha. O tempo foi passando, surgiu uns novos descendentes já, parentes daqueles primeiros, que se julgaram e vieram também, né, porque eram descendentes, dono da área, e acamparam na beira da estrada lá, eu me lembro, tinha uma fila de barraco de lona, daquelas plástico preto, e eles moravam lá e comprando de invadir lá. E daí, não sei como é que, acho que a agrária teve que pagar e eles de lá terminaram saindo. E daí a agrária mais tarde devolveu houve interferência do governo para os descendentes e indenizou a agrária com uma quantia grande. A agrária terminou vendendo a posse que eles tinham lá, e os escravos passaram, os descendentes, a morar lá de novo.